Lana, você está colecionando as figurinhas do álbum da Copa? Eu estou. E não sou só eu. Vamos ver agora na reportagem como esse fenômeno fez com que um colecionador gastasse R$3.000 em um álbum. Eu sou de uma geração marcada na infância e início da adolescência por três grandes paixões: álbuns de figurinhas de futebol, jogos de botão e carrinhos de autorama. Moacir é o maior colecionador de figurinhas do Brasil. Com mais de 3.000 álbuns, ele conta que eles começaram a ser produzidos em 1938, embora, desde 1919, já fossem produzidas figurinhas avulsas. Sua coleção começou há 15 anos atrás, por saudosismo à época da infância e para acompanhar a evolução da história do futebol e do design gráfico dos álbuns de figurinhas. As figurinhas antes do suporte, dos álbuns para serem coladas, elas vinham embrulhadas em balas ou em maços de cigarro. A figurinha vinha dentro de uma bala, ela vinha enroladinha, com uma proteção para não colar na bala, tá? O que na realidade acabou gerando um grande problema de saúde pública e culminou no final da década de 50 com a proibição. Por quê? O que acontecia? As pessoas compravam as balas por causa das figurinhas. Abriam, desembrulhavam as balas, tiravam as figurinhas e jogavam as balas no chão. E as pessoas mais humildes pegavam as balas, andavam e colocavam na boca. E isso gerou um grande problema de saúde pública que culminou com essa transição no final da década de 50, em que as figurinhas de futebol passaram a ser vendidas em pacotinhos. Para as novas gerações é difícil entender a mecânica dos álbuns do passado. Mas haviam prêmios por páginas preenchidas. E era muito difícil preencher página, tanto que havia uma suspeita de que as páginas que ofereciam prêmios melhores, as figurinhas chamadas chaves, que eram as figurinhas do prêmio, sequer eram fabricadas, o que culminou com a proibição, a partir da década de 70, no início da década de 70, que houvesse essas tais figurinhas carimbadas ou figurinhas chaves. Para Moacir, não é necessário ser contra ou a favor da Copa para fazer um álbum. Em relação à interação, eu acho que é importante. Em vários locais a gente vê esse fenômeno de trocas de figurinhas, essa interação entre as pessoas é legal. E mais do que isso, os álbuns de figurinhas são muito democráticos, ou seja, iguala todos os times. O álbum da Copa, a dificuldade das figurinhas dos 32 times, das 32 seleções, é a mesma. Então, de repente, é muito legal você ver um jogador da Argélia, um jogador da Austrália, sendo procurado com uma determinação maior do que o Neymar ou o Messi, que eu tenho um monte já aqui e não preciso disso. Moacir também mostra, através dos álbuns, curiosidades sobre o mundo das figurinhas e do futebol. Copa na Suíça, e aqui são os jogadores do Brasil, primeira Copa que o Brasil participa de camisa amarela, até então jogava de camisa branca. E atrás tem dados dos jogadores, que time joga, qual era o salário que recebia. De 1966, tem essa capa muito legal. Por que esse álbum é difícil? Pela singela razão de que o Brasil fez uma campanha ridícula em 1966, saiu na primeira fase, disputou 3 jogos, perdeu 2, e ninguém se animou a colecionar. Ninguém se animou e quem tinha colecionado ou quem estava colecionando jogou fora. Então, achar esse álbum, encontrar esse álbum é realmente muito difícil. O desembargador também revela qual foi o álbum mais caro da sua coleção. O da primeira figurinha do Garrincha dos times cariocas de 1953. Esse álbum eu paguei R$3.000 na época. E para onde vai essa coleção toda? A ideia é que elas venham a fazer parte do acervo de algum museu, para contribuir na lembrança da história do futebol. E para quem quer completar o álbum da Copa, mas não quer gastar muito, esse estudante de administração da Fundação Getúlio Vargas explica como fazer a brincadeira sair o mais barata possível. A ideia, a gente teve um dia no almoço e partiu do princípio que a gente queria comprar o álbum, completar, só que a gente não queria gastar muito. Então a gente teve a ideia de quem completasse o álbum até a Copa do Mundo gastando menos dinheiro ganhava. A conta é simples, são 639 figurinhas no álbum. O mínimo que você tem que gastar para atingir esse número é R$132. Com esse valor, você consegue o total de figurinhas do álbum e outras a mais para trocar. Mas daí tem algumas regras que foram surgindo durante a competição, que é, por exemplo, não pode pedir na Panini, não pode fazer trocas em grupos do Facebook ou online, nem em bancas de troca que vende figurinhas separadas. A ideia é lembrar como era antigamente, assim.
Álbum de figurinhas, brincadeira de criança ou jogo de adulto? O Edição Extra veio até a Sé para acompanhar essa febre que reuniu centenas de pessoas para trocar figurinhas e completarem os seus álbuns. Vocês estão então no segundo álbum, é isso, de figurinhas? Segundo álbum. Quantas que vocês conseguiram hoje? Olha, eu devo ter conseguido mais de 100 já. Eu não entendo muito de futebol, então acabo ficando por dentro. Meu sobrinho, ele tem 6 anos, ele acaba conhecendo números, conhecendo jogadores e futuramente ele vai lembrar disso também. A recordação que vai ficar, né? Eu vou mostrar para meus filhos, olha, eu participei da Copa, eu sou bem patriota mesmo.